no estúdio aqui, de repente me veio o texto à minha memória. Resolvi abrir a Bíblia Sagrada e fazer a leitura do texto e extrair então a lição. Quando eu falo assim, extrair a lição, é o momento em que o Senhor Deus está tratando conosco. Portanto, não perca essa oportunidade. Quando sentir o desejo do coração de ler o texto, corra para ele, mesmo que seja no smartphone. Faça a leitura e ouça a voz de Deus tratar com você. O texto que me refiro está em Gênesis, capítulo de número 13, e o versículo 1 até o versículo de número 6, que aqui nos mostra a caminhada de dois homens, Abraão, ou Abrão ainda, e Ló, seu sobrinho. Estavam convivendo, mas eles começaram cada vez mais, cada família a crescer. Abraão estava muito rico e Ló também tinha a sua fazenda, conforme diz o verso de número 5. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês nesta oportunidade está no verso de número 6, que o texto nos diz: e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Esse versículo aqui, ele, ao primeiro momento, nos parece um versículo simples, parece para nós também aqui uma simples narrativa de uma caminhada de dois homens. Contudo, nós parando para pensar, fazer a reflexão a respeito da situação desses dois, nós enxergamos o agir de Deus, o mover de Deus de uma forma extraordinária. Deus tinha uma promessa para Abrão e a sua promessa dizia respeito àquela terra que eles ali estavam. Contudo, a promessa diz respeito a Abrão, não dizia respeito a Ló. Tanto é que Deus havia dito no verso 1 do capítulo 12 para que Abrão ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Ele faz isto, mas até então ainda está com um dos seus parentes. Isso aqui não fazia parte do projeto de Deus. Então a terra começa a ficar apertada e começa, no verso de número 7 aqui, a narrativa a respeito da contenda que começa a acontecer entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, ali naquela terra. E os cananeus e os ferezeus ainda também habitavam ali. Olha que embrulho está acontecendo aqui. Mas naquela situação, nós vamos agora partir para o segundo destaque dessa passagem bíblica. É que quando Abrão percebe isso, chama o seu sobrinho e vai dizer para o seu sobrinho: olha, nós somos parentes, nós não podemos ficar brigando, somos irmãos. Agora não está toda a terra diante de ti, eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Preste bem atenção nesse detalhe também. A terra não comporta mais os dois. Vai chegar um momento de Deus na tua vida que vai ter que haver renúncia. Isso aqui é indiscutível. Diante de uma promessa de Deus, diante de uma bênção do Senhor, e ela diz respeito a nós, não adianta você levar bagagem. Não adianta você vir carregando tantas coisas do passado também. Aquilo que não tiver no projeto de Deus vai ter que sair, vai ter que ser deixado de lado. Agora,
quando Abrão ele tem que tomar essa decisão, olha como que ele faz. Ele era o patriarca, ele era o detentor da promessa, por isso ele tinha o direito de fazer a sua escolha e o que sobrasse, então ficaria com Ló. E Ló teria que obedecê-lo, né? E obedeceria, porque ali estava diante do patriarca. Mas o interessante é como que Abrão ele abre mão da sua oportunidade, ele abre mão ali da sua posição de autoridade, tá bom? E deixa a oportunidade para Ló escolher a terra. Sempre quando eu trago essa mensagem, eu sempre destaco isso. Ele corria o risco de fazer com que Ló escolhesse uma parte mais excelente. Nesse caso aqui, ele ficaria com a parte pior, né? Ele seria preterido. E é realmente o que vai acontecer diante do ponto de vista humano. Ora, ninguém está disposto hoje a abrir mão de uma prerrogativa que tem de escolha, de uma primazia. Aliás, muitos hoje estão brigando para uma certa posição, para chegar na frente de alguém, mas aquele que verdadeiramente anda na presença de Deus, confia em Deus de coração inteiro, sabe que aquilo que lhe pertence nunca vai sair da sua mão. Sempre Deus vai proteger e guardar o seu patrimônio. Seja o que for, Deus vai proteger. Desde que nós sejamos fiéis, que nós andemos na presença de Deus com integridade, que nós guardemos os mandamentos do Senhor. O Senhor é que cuida, é o Senhor que sabe o que vai chegar na minha mão, quando é que vai chegar, a qualidade daquilo que vai chegar até mim. Então não sou eu quem vou escolher, não sou eu que vou tomar iniciativa. Se existe, então, ali a possibilidade de escolha, olha, deixe, se houver alguém na sua frente, do teu lado, sempre procure ficar tranquilo, confiar verdadeiramente em Deus. Infelizmente, é isso que está faltando em nossos dias. Uma verdadeira confiança no Deus Todo-Poderoso, que Deus ele está no controle da situação, de que aquilo que Deus tem para mim, eu não vou perder, ninguém vai tomar de mim, absolutamente, pode confiar. Naquela ocasião, então, Abrão deixou a possibilidade de escolha, deu essa liberdade, deu a primazia para o sobrinho e não fez isso senão com sinceridade e com verdade. Então, Ló, na sua oportunidade, o verso 10 nos diz que ele levantou seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído, lógico, Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Ou seja, uma terra para aquele que era criador de gado, era a melhor oportunidade que existia. Pois é, correu Ló para lá. É a oportunidade da minha vida. É ali que eu vou prosperar, é ali que eu vou crescer, é ali que eu vou me enriquecer. E ele foi para lá. Oportunidade boa? Lógico que era boa. Em contrapartida, o que resta para Abraão? Restou a terra, que já estava esgotada, que já não estava mais produzindo, porque os gados já haviam pastado ali, já haviam esgotado aquela terra. É o que resta para Abrão naquela oportunidade.
Aparentemente, diante dos olhos humanos, ele ficou com a pior parte, mas ele assim resolveu ficar. Ele dá oportunidade para o outro. Agora, quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida, importa lugar, importa situações, importam as circunstâncias, nada dessas coisas importam. O que mais vale para nós é a graça de Deus, é as bênçãos de Deus, é permanecer na confiança, na esperança e viver uma vida verdadeiramente satisfeita com Ele. É como o salmista no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Abrão era um homem de extrema confiança em Deus. E aí então, quando Ló se separa, o verso 14 nos diz que o Senhor disse a Abrão: levanta agora os teus olhos e olha desde este lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. A terra esgotada, uma terra aparentemente que não iria produzir mais nada, contudo, é nesta terra que Abrão vai prosperar, vai crescer, vai frutificar, vai se enriquecer ainda mais, pois ele já estava rico, como diz o verso de número 2, e Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, não estava preocupado com nada dessas coisas. Não estava preocupado em fazer mais investimentos em locais errados. Não. Sempre confiando em Deus. E aí, aquele que confia no Senhor deve saber: Deus é a fonte de toda a riqueza. Deus é a fonte de toda a prosperidade. Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos. Por isso, se você se deparar com uma situação em que alguém queira passar na tua frente, ou esteja então pelejando para querer passar à tua frente, tens promessa de Deus na tua vida? Fica descansado, deixa que vá, deixa a pessoa passar na tua frente. O teu momento vai chegar. E quando chegar, as portas vão se abrir. Infelizmente, muitos não estão entendendo esta mensagem. Não estão entendendo que é Deus quem faz com que nós prosperemos. Não é a nossa sabedoria somente, a nossa formação, os nossos padrinhos, não. Todas essas coisas podem ser instrumentos de Deus, mas a razão da verdadeira prosperidade, da verdadeira bênção, é o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra.